Mais uma vez, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 3, dando continuidade à exposição desta tão preciosa epístola. Efésios, capítulo 3, estaremos lendo dos versos 1 ao 13. Efésios 3, versos 1 ao 13, diz assim a palavra do nosso Deus. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da mesma promessa, em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Amém. Amados, o apóstolo Paulo, no texto que nós acabamos de ler, ele deixa bem claro que tipo de vocação ele recebeu e qual evangelho lhe foi confiado. Nós vimos nos capítulos 1 e 2 desta epístola o que Deus ele fez em nossas vidas e está fazendo na vida daqueles que foram eleitos ainda na eternidade. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para propiciar os nossos pecados. E hoje nós somos habitados pelo Espírito de Deus. Espírito este que aplicou a pessoa e obra de Cristo Jesus às nossas vidas. Por isso nos é garantido que nós venhamos desfrutar neste mundo presente as riquezas de Cristo e no porvir, novos céus e nova terra. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como registrado nessa epístola, é o Evangelho, como nós sabemos, das boas novas. Boas novas que diz respeito à salvação do pecador. Esse que estava condenado em delitos, morto em pecados, e que se não fosse Deus, em seu Filho Jesus Cristo, pelo seu Espírito, jamais ele iria ter vida, pois o morto ele não pode fazer algo por si próprio. Mas o Senhor, como nos diz as Escrituras Sagradas, o Senhor, ele entrou no coração daqueles que foram eleitos na eternidade, mudando a sua constituição, ou seja, mudando o seu estado, antes condenado, escravo, morto em pecado, agora justificado, vivo e sendo santificado. O Senhor entrou no coração, na mente, na vida dos seus eleitos, para que eles viessem a desfrutar de uma riqueza insondável. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo deixa bem claro que este evangelho ele não pode ser diluído,
Porque se este evangelho, bem como ele também vai esboçar de forma mais clara e profunda na sua epístola aos Gálatas, pois, embora ele não esteja aqui em termos específicos, falando de uma diluição do evangelho, mas da natureza do evangelho, eu estou pressupondo aquilo que ele falou aos Gálatas, pois também está presente aqui, nós podemos inferir. Ele diz que esse evangelho diluído não é o evangelho. É por isso que, ao falar do seu comissionamento e da natureza do que lhe foi confiado, ele diz que a igreja está desfrutando de uma riqueza insondável, incalculável, uma riqueza sem fim em Cristo Jesus. Isso se dá por causa da sua fidelidade ao chamado divino, bem como na transmissão desse evangelho. Caso contrário, meus queridos, a igreja não vai desfrutar das bênçãos de Cristo Jesus, porque se o evangelho é diluído, não é mais o evangelho de Cristo Jesus. Se a palavra é corrompida, se não há fidelidade na transmissão do evangelho, é impossível a igreja desfrutar dessas riquezas descritas pelo apóstolo Paulo, desde o capítulo 1, como nós vimos quando ele disse: bendito o Deus Pai. Amados, hoje nós estamos presenciando uma deturpação do evangelho sem precedentes. Nós vemos inúmeras denominações, inúmeras comunidades negociando o evangelho, apresentando um Cristo que não é aquele pregado na cruz do Calvário, e que ao ressuscitar disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nós estamos contemplando inúmeras comunidades apresentar um Cristo que não tem qualquer ligação com aquele Cristo que foi manifestado na cruz, e que foi descrito pelos seus apóstolos como aquele que tem toda a autoridade, que é o único que pode salvar. O que nós estamos presenciando é um Cristo mercantilista, que está nas prateleiras dos supermercados esperando alguém comprá-lo. Nós estamos presenciando um Cristo sendo anunciado, um Cristo que está à mercê da vontade humana, pois não é soberano, ele está à mercê da vontade humana, e está disposto ali a satisfazer as necessidades daqueles que lhe desejam algo, ou desejam a ele. Queridos, quando o evangelho é diluído, aqueles que expõem esses evangelhos diluídos não são ministros de Cristo Jesus. Pelo contrário, são instrumentos de Satanás para guiar outros cegos. São instrumentos do inimigo para levar as pessoas a uma ilusão, pois ao pensarem que são salvas, não podem considerar devidamente os seus pecados, ou a necessidade de um Cristo que redime, santifica e que garante a eternidade. Elas estão tomadas por uma religiosidade falsificada, por um evangelho diluído, por ministros que não têm compromisso algum com as Escrituras Sagradas, mas sim com aquilo que eles podem conquistar em termos de benefícios daqueles que lhe ouvem. Então, essas pessoas que estão inseridas nesse contexto jamais irão refletir sobre os seus pecados, jamais irão refletir sobre o senhorio de Cristo, pois veem um Cristo que não é aquele das Escrituras Sagradas. E o apóstolo Paulo, meus queridos, ao falar do evangelho que lhe foi revelado e confiado, ele pontua o do porquê a igreja está usufruindo de tantas bênçãos. Porque na ministração fidedigna da palavra, por meio de dispenseiros fiéis, a igreja cresce, a igreja se firma, a igreja se santifica, a igreja continuamente desfruta das riquezas de Cristo, como diz Paulo no texto em questão, riquezas infinitas que não têm fim. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 1, para chegarmos à conclusão, o porquê que eu estou falando desse evangelho tão diluído hoje. Pois há uma necessidade de nós nos voltarmos para as Escrituras Sagradas. À luz do que Paulo nos ensina, nós devemos nos dobrar à palavra autoritativa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois somente Ele pode nos conservar de deturpações,
interpolações ao texto, somente Ele pode nos preservar em fidelidade ao seu chamado e escrituras. Veja o que Paulo diz: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Amados, por causa do conteúdo da mensagem, Paulo estava preso. Pois, como ele deixou bem claro no capítulo 2, o apóstolo Paulo estava anunciando um evangelho que estava para além dos judeus. O evangelho do Senhor Jesus Cristo alcançava judeus e gentios. E Paulo dizia, ele ensinava que os gentios podem usufruir, estão usufruindo das mesmas bênçãos destinadas aos judeus. É por isso, meus queridos, que o apóstolo Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, pois o seu ministério entre os gentios floresceu de uma forma impressionante. Contudo, pregando entre os gentios, ele foi acusado, ele foi perseguido e preso pelos judeus. Vejam, meus queridos, em Atos capítulo 21, dos versos 30 ao 33, o que nos diz as Escrituras Sagradas, quando Paulo estava em Jerusalém. Pois os judeus, percebendo quem era Paulo e que tipo de discurso ele defendia, logo se colocaram contrários à sua pessoa. Nos diz assim, Atos 21, 30 ao 33. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Verso 32. Então, este, levantando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Quando os judeus presenciaram Paulo dentro do templo, logo eles se mostraram como pessoas hostis, não simplesmente para barrar o anúncio do evangelho, mas tentando contra a sua vida. Eles já tinham decidido matar Paulo, enquanto ainda não tinha a sua vida sendo ceifada por aqueles homens perversos, ele estava sendo espancado. E se não fossem os soldados romanos, Paulo, de fato, teria sido morto. Percebam que, por causa do conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo, os judeus estavam sendo extremamente agressivos com Paulo. Amados, Paulo outrora foi um perseguidor da igreja, um fariseu, um homem que tinha pedido autorização dos sacerdotes para perseguir os cristãos, aonde eles estivessem, aonde eles se reunissem. Contudo, agora ele estava dizendo que o evangelho da salvação não está especificamente colocado exclusivamente sobre os judeus. Pelo contrário, o evangelho pode alcançar judeus e gentios. Quando os judeus ouviam isso, eles ficavam rangendo os seus dentes, de tanta fúria, fazendo referência também à primeira perseguição que se deu por causa, de Estevão, que ao expor as Escrituras Sagradas, todos o ouviam, mas a partir do momento que ele começa a censurar os religiosos, e dizendo que eles foram os algozes do Senhor Jesus Cristo, eles se colocaram sobre Estevão e o mataram. E Paulo estava presente nesse episódio. Agora Paulo, ele estava sendo acusado, ele estava sendo perseguido e preso. Paulo, meus irmãos, ele foi preso em Jerusalém, em Cesareia e Roma, por ter abraçado a causa gentia. E como eu estou falando, e como ele falou no final do capítulo 2, o evangelho não está destinado exclusivamente aos judeus, mas também aos gentios. Mas veja que declaração impressionante. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não era o preso de Nero. Ele não era o preso dos judeus, ou do sinédrio constituído. Ele era o preso de Jesus Cristo. E por que Paulo estava preso? Ainda no versículo 1 ele diz: por amor de vós,
gentios. Meus queridos, o apóstolo Paulo, dos versos 1 ao versículo 6, mais detidamente no versículo 1, ele está dizendo que ele está presenciando, ele está experienciando infortúnios. Ele estava preso, ele estava sendo acusado, maltratado e tendo a sua liberdade restringida por homens perversos. Mas em nenhum momento ele deixa de acreditar na soberania de Cristo Jesus. É por isso que ele diz: eu sou o prisioneiro de Cristo Jesus. E eu sou o preso de Cristo Jesus por amor de vós. Por amor dos gentios, o apóstolo Paulo estava preso. É por isso, meus queridos, que ao falar desse evangelho revelado, dos versos 2 em diante, ele está dizendo que, olha, a causa do evangelho causa hostilidade por parte daqueles que não têm compromisso com Cristo. Mas o evangelho sendo proclamado também alcança os perdidos. E aqueles que estão inseridos nesse contexto de proclamação devem entender que, se por algum motivo irão sofrer por causa do evangelho, estão sofrendo debaixo da soberania de Cristo. Cristo, ele não está alheio ao que os seus ministros sofrem. Pelo contrário, está no centro da vontade do Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: olha, esse é o evangelho que eu prego. Embora eu não tenha sido o fundador de vocês, vocês me conhecem, pois há muitos irmãos aí residindo em Roma e se congregando com vocês, que têm conhecimento pessoal comigo. Entretanto, eu quero ir ter com vocês, comunicar algum dom e em seguida ser enviado por vocês à Espanha. E eu quero ir depressa, pois depois que eu levar a coleta para os judeus em Jerusalém, eu quero ir ter com vocês. Paulo, ele não chegou a Roma como queria, em tranquilidade, podendo pregar com liberdade. Ele foi para Roma, mas preso. Não no tempo que ele queria, mas ele chegou lá. Queridos, o apóstolo Paulo, ele tinha a soberania de Cristo Jesus sobre a sua vida como uma convicção tão clara em sua vida que, embora sofrendo, sendo preso do Estado, ele disse: sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. No versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. O apóstolo Paulo, ao falar a respeito desse evangelho revelado, como é descrito por ele nos versos 3, 4 e no versículo 9 em diante, ele está dizendo que a compreensão que ele tem com relação ao lugar dos gentios no plano da salvação, ele está dizendo o seguinte: olha, a compreensão que eu tenho, o que eu tenho anunciado, se dá por revelação divina. Pois o Senhor, ele já tinha prometido que a nação de Israel deveria ser luz para as outras nações, e que ele seria adorado por outros povos. O Senhor, ele já tinha prometido isso no Antigo Testamento. É claro, não com a clareza que temos no Novo Testamento, mas já havia uma promessa ali no Antigo Testamento. Os judeus, contudo, eles se enclausuraram neles mesmos. Eles ficaram fechados, pois a relação que eles tinham com Deus, a salvação oferecida pelo Pai, era somente para eles. E como eu falei no domingo passado, os gentios era lenha para o fogo do inferno, era uma raça indigna de atenção. E não poderia os judeus ter qualquer relação afetiva ou próxima com o gentio. E o apóstolo Paulo agora aparece dizendo: olha, as mesmas bênçãos que Deus tem para os judeus, ele também tem para os gentios. Esse evangelho revelado aqui, que foi dado a conhecer a Paulo, é as boas novas da salvação, que independe de etnia ou cultura, pois todos aqueles que exercem fé em Cristo Jesus podem e são salvos nele. Amados, embora a palavra mistério no português significa algo obscuro, até indescritível, ambíguo, algo oculto, aqui no Novo Testamento, e especificamente no texto em questão, o mistério aqui é algo revelado.
um segredo revelado, e que está sendo agora delineado pelo apóstolo Paulo como as boas novas da salvação, a judeus e gentios. Queridos, a palavra mistério ocorre aproximadamente 28 vezes no Novo Testamento, e todas as vezes que ocorre a palavra mistério no Novo Testamento, significa o evangelho revelado, ou seja, as boas novas da salvação. É por isso que ele diz o mistério, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha, houve uma revelação de Deus, e a revelação é essa, as boas novas da salvação. É por isso que no versículo 6, então entendam, a revelação se deu pelo um ato exclusivo de Deus em transmitir um conhecimento da sua vontade ao seu servo, o apóstolo Paulo. Portanto, mistério, no versículo 3, no versículo 4 e no versículo 9, significa o evangelho revelado. Eu estou enfatizando porque é comum nós presenciarmos algumas pessoas dizendo ao incompreensível, é mistério, é mistério. Amados, não há nada mais oculto em Deus, Ele revelou toda a sua vontade para nós. Tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa salvação e santificação está registrado nas Escrituras Sagradas, e todos têm acesso a ela. Então, cuidado com aqueles que dizem que tem novas revelações, pois o apóstolo Paulo, do versículo 3 até o 5, ele está dizendo que essa revelação foi dada a conhecer a ele, e o mistério de Cristo Jesus é as boas novas do evangelho revelado. É por isso que no versículo 6 ele define novamente que tipo de revelação é essa, que tipo de mistério foi revelado, assim como ele falou no final do capítulo 2. A saber, olha o que ele diz no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Isso aqui era um escândalo para os judeus. É por isso que no versículo 1 ele diz que estava preso, por amor aos gentios, porque ele foi comissionado pelo próprio Deus para transmitir a sua vontade revelada. E agora ele está dizendo, eu sei que evangelho é esse, e vocês sabem, como eu falei resumidamente. E agora eu retorno a dizer que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Ou seja, as mesmas bênçãos, os mesmos privilégios, as riquezas insondáveis que Cristo tem para um judeu convertido, Ele também tem para um gentio. Amados, olha que tipo de evangelho revelado foi dado a Paulo, e agora estampada diante dos nossos olhos, de forma tão límpida, clara e objetiva. Então, por qual motivo você vai estar procurando um outro evangelho que não este já revelado? Por qual motivo você vai estar procurando pessoas para lhe trazer algum tipo de comunicação divina ao seu coração, se você tem a suficiência das Escrituras Sagradas? A Bíblia nos diz, meus queridos, que nós somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Nós fazemos parte agora da família de Deus. Nós somos o templo do Senhor, que estamos sendo edificados. Pois a pedra angular, Cristo Jesus, é o firme fundamento que permite o nosso crescimento, harmonia e unidade. Então saiba que o mistério do Evangelho revelado é as boas novas da salvação. Amados, hoje somos amantes da comodidade e serenidade, mas o evangelho vivido e pregado fielmente causará hostilidade. Isso é uma realidade. Por que que a igreja hoje, ela não é tão perseguida como outrora? Porque a igreja negocia o evangelho. Muitos líderes diluem o evangelho, para que o evangelho seja palatável às pessoas, para que seja aceito às pessoas.
Veja os evangelismos. Hoje as pessoas não querem levar mais as pessoas à convicção de pecado, a arrependimento e a confessar a Cristo como Senhor e Salvador. A primeira coisa que elas dizem é: Jesus te ama. Vamos lá na minha igreja tem palestra, na minha igreja tem lazer, na minha igreja tem diversão, vai ter acampamento. Nós vamos nos reunir para subir a serra, nós vamos nos encontrar para louvar o Senhor. Ou seja, as pessoas querem apresentar um evangelho que não traz hostilidade. Queridos, eu não estou dizendo aqui que você deve almejar por perseguição, por sofrimento, não é isso. Mas o evangelho sendo pregado e vivido fielmente, sempre causará aversão em algumas pessoas, sempre. Então, muito cuidado com a sua comodidade, com a sua serenidade, com a sua paz. Possa ser que o evangelho que você esteja vivendo não seja o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O mistério do evangelho é Cristo revelado nas Escrituras Sagradas para a nossa salvação. Não se deixe levar por falsos ensinos, que fazem do evangelho ambíguo, revelado somente a algumas pessoas especiais e que trazem novas revelações. Saibam que são instrumentos de Satanás para diluir a suficiência das Escrituras Sagradas e a obra perfeita de Cristo. Amados, muito cuidado. Tudo aquilo que você precisa está nas Escrituras Sagradas. Tudo. Tudo que diz respeito à sua salvação, santificação, segurança, estabilidade emocional, a palavra de Deus está nas Escrituras Sagradas. Você não precisa estar orando, jejuando, não, eu quero escutar a voz de Deus. Eu quero escutar o Senhor falando no meu ouvido, no meu coração, assim como Ele falou a Abraão. Você vai morrer esperando, pois tudo aquilo que foi revelado já está nas Escrituras Sagradas. Não há novas revelações. A revelação é essa, Cristo Jesus para a nossa salvação. Com isso também eu quero dizer que o apóstolo Paulo, como ministro que recebeu um conhecimento revelado, ele estava transmitindo. E ele sempre disse, aí eu faço referência também à sua epístola aos Gálatas, pois ele mesmo declara, olha, se eu ou outro apóstolo, qualquer outra pessoa, até mesmo um anjo, descendo dos céus pregar um outro evangelho, que seja anátema, maldito. Ele chama a igreja para a suficiência das Escrituras Sagradas. É por isso que o autor aos Hebreus, logo no capítulo 1, no início, ele vai dizer, olha, o Senhor ele tinha muitas formas de se revelar no Antigo Testamento, mas nesses últimos dias ele nos falou pelo seu Filho Jesus Cristo. Cristo é a revelação suprema do Pai, e nele se completou tudo aquilo que nós precisamos para a salvação e vida eterna. Então, não se deixe enganar por falsos líderes, com novas revelações. Amados, veja que no versículo 6 o apóstolo Paulo diz que nós somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa, e assim como ele falou no final do capítulo 2, ele está falando novamente, há uma riqueza de Cristo para você. Nós somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. É por isso que ele disse para os seus apóstolos, eu não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. E simplificando a questão, pois o servo só faz ao seu senhor aquilo que lhe é exigido. Mas Cristo, ele disse para os seus apóstolos, eu vos chamo de amigos. Olha a comunhão que nós temos com Cristo. É claro que isso não lhe dá permissão para você se comportar ou falar qualquer coisa diante de Cristo Jesus. Mas a relação que nós temos com Cristo Jesus agora é de amizade. Pois além do nosso Senhor, Ele também é o nosso irmão. Pois Ele encarnou como filho primogênito, unigênito, perdão. Agora Ele é o filho primogênito, porque o Pai tem muitos filhos. Que riqueza maravilhosa nós temos em Cristo Jesus. As boas novas da salvação foram reveladas aos eleitos. E essas boas novas foi confiada a um ministro fiel, o apóstolo Paulo. Em segundo lugar, que eu quero considerar com você, é que esse mistério aqui, o mistério do Evangelho, ele foi confiado.
revelado e confiado a um apóstolo, vocacionado pelo próprio Deus, inspirado, dotado pelo próprio Deus, para instruir autoritativamente a igreja. Portanto, aquilo que nós consideramos aqui não é do pastor David, mas é as escrituras sagradas, é a palavra de Deus para a minha vida e também para a sua. Olha o que Paulo diz com relação àquilo que foi lhe confiado, do qual, versículo 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Queridos, o apóstolo Paulo, ele teve uma compreensão, foi revelado a ele as boas novas da salvação. E esse evangelho foi confiado a ele foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus. Embora ele tenha sido um grande intelectual, toda a intelectualidade que ele esboçou nas suas 13 epístolas foi de origem divina. Ele foi um instrumento, é claro, mas a fonte é o Deus Todo-Poderoso que conhece os nossos corações e sabe o que é melhor para o seu povo. E Paulo, ele diz, olha, eu fui constituído ministro. Ele está falando a respeito da sua vocação que foi divina. E como nós precisamos compreender mais a respeito do que seja vocação. Amados, foi o próprio Deus que chamou o apóstolo Paulo e o humilhou, se revelando a ele, o Cristo Jesus o humilhou, o deixou cego temporariamente. Ele ficou te tateando no escuro, pois estava cego, mas logo foi dado novamente a ele o poder da visão. Não somente isso, mas o Senhor tinha dito para o seu servo Ananias, olha, vai a Paulo, pois aquele homem é um instrumento, é um vaso, é um homem escolhido por mim, e eu irei mostrar o quanto ele vai padecer pelo meu evangelho. E o apóstolo Paulo, sem murmurar, embora as pessoas estivessem confusas ao ouvi-lo, sem murmurar, reclamar, ele fugiu, pois os discípulos estavam querendo preservá-lo. E ele, logo em seguida, não procurou consultar homens, como ele diz também aos Gálatas. Ele continuou pregando o evangelho, porque o seu chamado era divino, não era uma delegação humana. Não foi uma autoridade derivada por algum apóstolo superior a ele, ou que era apóstolo antes dele, mas o próprio Cristo se revelou a ele e o comissionou. É por isso que ele teve êxito no crescimento espiritual que ele presenciou dentro da igreja. É por isso que ele pôde contemplar pessoas verdadeiramente se convertendo a Cristo. Pessoas renunciando às suas vidas, à sua estabilidade por causa do evangelho. Porque ele foi um homem vocacionado por Deus. O evangelho foi confiado a ele. É por isso que no versículo 8 ele diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Este homem que foi confiado a ele o evangelho, estava sofrendo, mas ele continuava pregando o evangelho. Em um determinado momento, ele foi apedrejado e teve que se fingir de morto, para não ser morto. Mas logo em seguida, as escrituras nos diz que ele se levantou e posteriormente foi pregar o evangelho. Logo em seguida foi pregar o evangelho. Esse homem, ele era vocacionado a mostrar, a revelar as riquezas oferecidas em Cristo Jesus. As riquezas que usufruem aqueles que estão debaixo do Redentor e Senhor Jesus Cristo. É por isso que no versículo 8 ele diz, olha, eu fui constituído ministro, eu sou o menor de todos os santos, mas me foi dado esta graça de pregar aos gentios, pela eficácia do poder do soberano, como ele disse no versículo 7. E que riquezas são essas, meus irmãos? Que riquezas são essas? À luz do capítulo 1 e capítulo 2, nós podemos entender que essas riquezas, que as riquezas de Cristo, é a ressurreição da morte e do pecado, a libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo, a entronização vitoriosa com Cristo nas religiões celestiais, com Cristo, reconciliação com Deus, reconciliação uns com os outros, o ingresso na família de Deus, a herança gloriosa em Cristo, no novo céu e na nova terra. Essas são as riquezas que Cristo tem para nós. É por isso que Pedro, na sua epístola, ele vai dizer que aqueles que têm algum tipo de conhecimento do Evangelho e saem desse conhecimento ou rejeitam esse conhecimento, são semelhantes a porcos, que
após serem limpos, voltam a se lançar na lama. Assim é aqueles que, tendo conhecimento desse evangelho, renunciam a esse evangelho por causa deste mundo. Mas eu quero lhe estimular nesta noite a continuar firme apesar das adversidades, a continuar caminhando apesar das dificuldades, apesar das calúnias, ou qualquer tipo de hostilidade que você venha sofrer. Porque não há maior riqueza que um homem venha a ter neste mundo ou no porvir que estar em Cristo Jesus, que supere essa que está em Cristo Jesus. É por isso que Paulo ele fala dessas riquezas como algo insondável. No versículo 9, Paulo diz: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Vejam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, a falar do seu comissionamento, da autoridade que ele recebeu em Cristo Jesus e do comprometimento que ele tem no anúncio do evangelho, ele diz: olha, eu tenho que manifestar a vontade revelada do Senhor a outros, porque somente por meio do evangelho, como nós sabemos, é que as pessoas são salvas dos seus pecados e da ira vindoura. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deve conhecer essa verdade, ela deve se aprofundar nessa verdade, pois a multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida, ou seja, não há dois povos, há um único povo, não há judeus e gentios, há um único povo comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Vejam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele estava disposto a entregar a sua vida por estas verdades, porque ele sabia que essas verdades não tocavam simplesmente no aspecto existencial do homem no presente, mas também na eternidade, pois escrevendo também nas suas epístolas pastorais, ele diz que ele sofre, o que sofre por causa dos eleitos. Por quê, meus irmãos? No versículo 11, Paulo ele diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquilo que foi determinado por Deus está nas Escrituras Sagradas. E Ele é fiel à sua palavra. No versículo 12, Paulo diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Queridos, Paulo ele está dizendo que não há limitação a nós imposta, que nos impossibilite de falarmos com Deus. Nós temos acesso com confiança, nós temos liberdade, nós temos ousadia para falar com o Pai. Esse é o Evangelho revelado. E como eu falei agora há pouco, você não precisa de intermediários humanos, você precisa tão somente de Cristo Jesus. Você não precisa de novas revelações, você precisa somente da palavra de Deus que está registrada de Gênesis a Apocalipse. Pois é graças ao sacrifício expiatório de Cristo que você tem acesso ao Pai. Você pode falar com Ele a qualquer hora do dia, em qualquer dificuldade que esteja enfrentando. Esteja você forte na fé ou fraco, você tem acesso ao Pai. Você tem liberdade para falar com Ele mediante a fé. É por isso que ele conclui a sua argumentação a respeito desse evangelho revelado e confiado a Ele, encorajando a igreja. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Amados, ele estava preso e escrevendo para a igreja. E ele diz que as suas cadeias não deveriam ser motivo de tristeza para a igreja. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala de ousadia, fala de confiança, fala de riqueza, fala de proclamação, fala de riquezas que estão em Cristo Jesus para os seus santos, ele fala de comunhão, ele fala de reconciliação. Ele está dizendo para a igreja: não desfaleçais, não fiquem contristados, não esmoreçam por causa das tribulações que eu tenho enfrentado por vós, pois nisso está a vossa glória. Por que Paulo diz isso? Porque estava escrevendo para a igreja, um homem vocacionado,
e que recebeu um evangelho. Foi confiado a ele um evangelho que agora estava sendo registrado para o enriquecimento espiritual da igreja. Por isso, meus irmãos, que nós devemos compreender claramente que a igreja só vai usufruir das benesses do Senhor Jesus Cristo quando ela se aprofundar nessas verdades eternas, quando ela se apegar com fidelidade àquilo que está nas Escrituras Sagradas. Eu lhe chamo não para me seguir, mas para seguir a Cristo na medida que você se submete às Escrituras Sagradas. Amados, quantas pessoas comparecem diante da igreja para ludibriá-las? Quantas pessoas estão querendo somente a lã das ovelhas? E no murmúrio de qualquer perseguição, abandonam as ovelhas porque são mercenários. Então, muito cuidado com quem você ouve. Seja um crente que discerne aquilo que ouve e que lê. Não esteja assistindo qualquer pregador. Não esteja ouvindo qualquer pastor. Pois são muitos pastores que não são chamados por Deus. Não são vocacionados pelo Senhor. É por isso que não são fiéis na transmissão da palavra. É por isso que a igreja está definhando espiritualmente. Pois o evangelho que elas professam é um evangelho diluído, empobrecido. Mas o apóstolo Paulo, como homem comissionado e que estava proclamando a verdade de Deus, ele leva a igreja a compreender que as riquezas que elas estão desfrutando, não somente a igreja de Éfeso, mas de Laodiceia e todas as igrejas da Ásia, as riquezas que elas estavam desfrutando se davam por causa de Cristo Jesus, proclamado nessa palavra registrada, e que agora estava sendo transmitida novamente, para que a igreja compreenda a quem ela pertence. Então, a igreja não existe para si mesma. Você não existe para si mesmo, mas para glorificar a Deus. E como você vai glorificar se você está disposto a negociar o evangelho? Como você vai glorificar a Cristo se você está disposto a abandonar a fé por causa de uma perseguição? Você existe para glorificar a Deus. E ao glorificar a Deus, independente do que o homem lhe cause, você é o prisioneiro de Cristo Jesus. Você pertence a Cristo Jesus. E não há nada que o homem possa lhe fazer que lhe impossibilite de entrar no reino dos céus. É por isso que Cristo falou: não temam aquele que pode matar o corpo. Temam antes aquele que pode matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. Nós não devemos temer a homens, devemos reverenciar o nosso Deus. Você não precisa de mestres, sacerdotes, santos ou apóstolos contemporâneos para entrar na presença de Deus. Você precisa tão somente de Cristo Jesus. Nele você tem acesso livre, entrada confiante para chegar-se ao Pai e dizer: Senhor, olha como está a minha vida. Olha como está o meu coração. Olha como está a minha família, dividida, em conflitos, guerras e mais guerras. Salva-nos em teu Filho Jesus Cristo. Você tem acesso. Eu digo isso, meus queridos, porque são muitos os falsos profetas, que se dizem apóstolos, e que de fato são, mas apóstolos de Satanás, mensageiros de Satanás, e não de Cristo Jesus. Saiba que todos aqueles que se apresentam diante de vocês, seja o pastor, presbítero, diácono, irmão ou irmã do seu lado, todos aqueles que se aproximam de você, devem trazer as boas novas do Evangelho, em fidelidade às Escrituras Sagradas. Nisso você vai desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para você e para aquele que transmite essas verdades. Amados, concluindo, eu quero dizer que nós precisamos olhar para o que seja vocação. Nós precisamos olhar para o que significa fidelidade ao conteúdo das boas novas. Nós devemos olhar para isso que nós consideramos nesta noite, porque é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Palavra esta que nos garante a eternidade, que nos preserva na nossa caminhada cristã, e que quando nós tropeçamos, o Senhor nos ergue, nos restaura e nos abraça novamente, pois Ele é amor, Ele é o nosso Pai. Além de Senhor,
Nós devemos compreender que, apegado às Escrituras Sagradas, em submissão às Escrituras Sagradas, esse evangelho é para todos. É para o rico, é para o pobre, é para o negro, é para o branco. Não há uma etnia específica que seja alvo exclusivo de Cristo Jesus. O Senhor, Ele não tem dois povos. A igreja, ela deve proclamar as verdades eternas a todas as pessoas, de classes sociais diferentes, de cultura diferente. É por isso, meus queridos, que nós devemos compreender o que levou o apóstolo Paulo a ficar preso. Era o evangelho sendo anunciado com fidelidade. Esse evangelho que é destinado a todo ser humano. A todo ser humano. É por isso que eu quero lhe encorajar a continuar proclamando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, independente da cor, independente da classe social, independente das pessoas que lhe ouvem, sejam elas pessoas que estão em apaziguamento ou que estão em hostilidade contra você. Continue pregando o evangelho, porque a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor transforma, regenera, como nós vemos. A igreja agora ela é composta por judeus e gentios. Pessoas que viviam completamente diferentes em todos os sentidos. Em termos religiosos, pois os gregos, os judeus, os gentios, eram um povo politeísta, que adorava muitos deuses. E isso era comum. Os judeus eram monoteístas, só adoravam um único Deus. Os judeus estavam inclinados a uma justiça revelada por Deus. Os gentios não, era um povo imoral, onde havia prostitutas cultuais em seus templos, que fazia com que as pessoas que estavam dentro do templo tivessem uma espécie de contato sexual com o outro e com o divino. Pessoas completamente diferentes, mas agora convivendo na mesma igreja, cultuando o único Deus verdadeiro e louvando Cristo Jesus, o único que é suficiente para a nossa salvação, redenção e senhorio. Então saiba que você deve proclamar essa verdade, pois somente a verdade do evangelho pode salvar, e esta verdade nos traz inúmeras riquezas, riquezas sem fim. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que ter ministros fiéis à semelhança de Paulo, não no sentido de inspiração, entenda, mas de comprometimento. Nós precisamos de igreja que entenda, compreenda as riquezas do evangelho, como a igreja de Éfeso e muitas outras hoje. Nós precisamos de uma igreja submissa às Escrituras Sagradas, para que não somente nós, mas os perdidos também venham ao encontro do Senhor Jesus Cristo e usufruam das riquezas que nós estamos usufruindo. Com isso, meus irmãos, eu rogo as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, para que em Cristo Jesus nós venhamos usufruir e levar outros a usufruir as riquezas que estão presentes nele. Amém. Amados, passaremos